Muito bom dia a todos e todas. É com indescritível alegria que cumprimento os meus colegas de mesa, em especial o presidente deste painel, o juiz eleitoral, que muito bem representa a nossa classe naquele tribunal eleitoral, doutor Fonteboa. Muito obrigado, doutor Fonteboa, por ter aceito o convite da nossa seccional para que hoje pela manhã estivesse presidindo este importante painel, em especial por estarmos em um ano eleitoral. Cumprimento os meus colegas de mesa, nas pessoas dos amigos Joel Moreira, meu contemporâneo de faculdade e fraterno amigo, advogado de sucesso. Muito obrigado também, doutor Joel, por ter aceito o convite da seccional para secretariar os trabalhos. De igual modo, também cumprimento o doutor Ricardo Oliveira Matos, Ricardo Matos de Oliveira, e confessadamente eu que errei o seu nome no convite, então desculpa, doutor Ricardo, Ricardinho, amigo fraterno. Também, de igual modo, agradeço a sua presença e por ter aceito o convite para participar deste painel. Os palestrantes, doutor Luciano Pomuceno, que muito bem representa a advocacia eleitoral mineira no Conselho Federal, que assessorará o Conselho Federal no âmbito das eleições gerais deste ano, e eu tenho certeza que continuará honrando o nome de Minas Gerais, ela que também já foi juíza eleitoral. Doutor Raimundo Neto, muito obrigado também por participar deste painel. Vossa Excelência, que é o nosso ouvidor geral eleitoral, que também será ouvidor para essas eleições, e eu tenho certeza que deixará também excelentes mensagens. Meu amigo Flávio Bozon, também um destacado advogado eleitoralista. Também agradeço, em nome de toda a diretoria da seccional, por ter aceito o convite para falar a vocês sobre direito eleitoral. Meu amigo, ex-colega de escritório, doutor Ederson de Víncula, também muito obrigado, de igual modo, por ter aceito Vossa Excelência, que é um destacado advogado eleitoralista. Cumprimento também as mulheres advogadas, em especial a minha queridíssima esposa Laura Faisal, que aqui nos presidia também, parafraseando Pablo Neruda, que diz que uma mulher sem um homem é somente uma mulher sem um homem. Já um homem sem uma mulher é somente meio homem. Parabéns a todas as advogadas e parabéns a vocês que vêm fazendo história, não só na OAB, mas nas eleições, na política brasileira de uma maneira geral. Eu fiquei muito feliz com a coincidência, e por isso que eu pedi ao presidente da mesa para falar primeiro, quer dizer, pedi para falar primeiro porque o presidente Fabrício intimou todos os seus diretores para, com ele, de forma irmanada, pudesse participar da cerimônia de encerramento, que vai começar daqui a pouco. Então, eu agradeço aos meus colegas que permitiram essa deferência, mas a coincidência a qual me referi é que tanto eu como a professora Luciana falaremos sobre propaganda eleitoral. Então, a minha ansiedade diminuiu sensivelmente, porque eu tenho certeza que ela falará com o brilhantismo que lhe é peculiar e deixará muito mais, explorará muito mais seus conhecimentos do que humildemente tentarei fazer. Então, por isso que, de fato, minha ansiedade nesse momento está bem diminuta. E a primeira reflexão que faço com relação à propaganda eleitoral é dizer, pelo menos com relação ao meu sentimento quanto ao tema, que é o ponto mais sensível de todo o processo eleitoral, em especial no que diz respeito a fazer com que o candidato torne-se, de fato, conhecido, competitivo e possa atingir seu pleito, que é ser eleito. E de muito tempo vem a legislação eleitoral, sendo a legislação eleitoral uma das legislações mais dinâmicas de todas as que temos vigentes no país, e ela é dinâmica exatamente porque ela é extremamente viva. Ela mexe com aquilo que nós temos de mais importante, que é o nosso poder de voto. E a propaganda eleitoral, ela vem neste contexto, fazendo o papel que a propaganda faz em qualquer contexto da vida. Fazer com que nós possamos nos emocionar, possamos ter o sentimento atingido para votar naquele ou outro candidato. De certo modo, as propagandas também, elas têm o dever
de colocar como protagonista das eleições aquele que tem que ser o protagonista, o eleitor e, naturalmente, o candidato. É lamentável, e falo em particular naturalmente, que as eleições estejam cada vez mais judicializadas, motivo pelo qual um painel dessa envergadura ganha uma relevância no evento deste tamanho, exatamente dado a necessidade que os advogados, os juízes, os promotores, todos os agentes que compõem o sistema eleitoral têm de entender esse complexo sistema da legislação eleitoral. Nenhuma lei no país, sobretudo sobre o meu sentimento, ela é tão dinâmica que toda eleição nós temos uma série de resoluções. A propaganda eleitoral, por exemplo, ela é tratada na resolução específica para estas eleições, naturalmente, tendo como base a legislação eleitoral, a lei eleitoral. De modo que, para isso, tanto as resoluções do TSE, bem como a própria lei e as recentes mudanças nela, acontecidas, fazem com que tenhamos um carinho especial para compreender a dinâmica do tema. E talvez não poderia ser diferente, a preocupação, tanto do TSE como do próprio Congresso Nacional, foram legislar ou positivar a compreensão, sobretudo, da propaganda virtual. Na eleição, outrora, não podíamos, por exemplo, fazer com que uma propaganda eleitoral fosse patrocinada ainda, e por óbvio essa verba de patrocínio teria que sair da contabilidade da campanha, mas era vedado completamente. Então, destaco, por exemplo, essa grande novidade, que agora eu, candidato, a partir da permissão legal, eu posso fazer uma propaganda nos meios virtuais, patrocinando, ou seja, impulsionando aquela propaganda. E o que será entendido, literalmente, como propaganda eleitoral? Como já disse inicialmente, essa propaganda ela tem um fim específico e único, no meu ponto de vista. Fazer com que nós, eleitores, possamos, literalmente, comprar a ideia de votar nesse ou naquele candidato. De modo que qualquer propaganda que não tenha este conteúdo, ela poderá não ser considerada uma propaganda eleitoral, sendo interpretada, seja por quem eventualmente leva uma denúncia aos tribunais regionais eleitorais, como uma propaganda antecipada, ou então como uma não propaganda, como, por exemplo, uma propaganda intrapartidária, uma propaganda partidária. A propaganda eleitoral, propriamente dita, portanto, ela é aquela que, de certa forma, fará uma menção expressa com relação ao pedido do voto. E aí se coloca numa pauta nacional, por exemplo, os candidatos ou os pré-candidatos que já se apresentam como candidatos, que ao chegarem, por exemplo, em determinada cidade, as suas agremiações fazem, por exemplo, diversos outdoor, que são peças, inclusive, proibidas no período eleitoral, mas, como disse, a propaganda eleitoral ela se dá no tempo devido, então, por volta do dia 16 de agosto, então, dali em diante, nós vamos ter a propaganda eleitoral. Até então, nós teremos propaganda de outra natureza. Então, por isso, nós iremos ver outdoor, que na propaganda eleitoral é proibido, mas anterior a ela, no caso, por agora, por exemplo, ela poderia acontecer. Competindo, por exemplo, aos magistrados, aqui na mesa temos dois, doutor Ricardo e doutor Fonteboa, a discernir se aquela propaganda que tinha como missão apenas divulgar a visita de um candidato naquela cidade tem viés de propaganda eleitoral. E para que seja caracterizada a propaganda eleitoral, deveria ter, em tese, a menção expressa do pedido de voto. Tenho como um singelo e humilde objetivo, nessa minha pequena intervenção aqui pela manhã, de deixar muito mais dúvidas do que esclarecimentos. E a primeira dúvida que deixo, não só para os magistrados do país, naturalmente de Minas, e especialmente do TRE, mas no que diz respeito, como que nós iremos discernir se aquele outdoor anunciando a presença de qualquer candidato que venha visitar a nossa cidade, e as agremiações partidárias assim o fazem, como que é, literalmente, esse discernimento de saber se ali tem uma propaganda eleitoral, digamos, implícita,
ou se é apenas um chamado para participar de uma reunião política que a lei, naturalmente, entende como legal. Entendo que esta hermenêutica terá que ser feita nos casos concretos, terá que ser feita de acordo com a interpretação tanto de quem eventualmente denuncia, tanto de quem irá julgar. Não engessando, que acho que não é o papel da legislação eleitoral, nem tampouco o papel dos julgadores, a legislação a ponto de torná-la um tanto quanto inútil, mas, sobretudo, fazendo que possamos tentar entender o espírito da lei. De modo que situações como essa, recentemente, quando essa situação chegou no TSE, o ministro Fux, em um voto brilhante, disse que o TSE assentou o entendimento de que a propaganda eleitoral é aquela que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura. Veja que aqui referimos à candidatura propriamente dita, e não uma pré-campanha, mesmo que apenas postulada a ação política que se pretende desenvolver ou razões que induzam a conduzir que o beneficiário é o mais apto a exercer aquela função pública. Vejam, o ministro fala especificamente em candidatura já em tese com registro deferido. Então, entendo que o desafio para todos nós, seja como advogados, eleitores, juízes, promotores de uma maneira em geral, é fazermos exatamente a compreensão entre diferir o que é uma propaganda eleitoral propriamente dita, ou que é apenas uma menção legal, também permitida pela lei, para o chamamento para uma reunião, seja ela pública ou, em tese, uma reunião fechada de uma agremiação política. E esse dinamismo que é colocado na legislação eleitoral é próprio da natureza da legislação eleitoral. Porque nada mais vivo na célula da sociedade do que a dinâmica da escolha. Motivo pelo qual, na eleição passada, por exemplo, volto a dizer, não era permitido que nós, os candidatos, pudéssemos impulsionar os nossos meios de comunicação para difundir a nossa imagem como pré-candidato, eventualmente como candidato, e agora passou a ser permitido. Caminhando já para a conclusão e deixando para que vocês saboreiem os demais palestrantes, nós teremos também que lutar contra algo que, em outras eleições, mundo afora, especialmente na eleição americana, foi extremamente difundida, e no Brasil se fala muito nisso neste momento, que é o fake news. E a legislação eleitoral, ela também, ao mudar o seu posicionamento, ela vem ao encontro de dizer: aquele que, porventura, fez uma publicação que seja considerada como um fake news, uma informação falsa sobre determinado candidato, ele também ficará sujeito a ter que impulsioná-la para que ela tenha o mesmo alcance que teria-se a propaganda positiva. E ficará sujeito a uma multa que varia de 5 até 30 mil reais. Eu caminho para o encerramento dessa minha singela e modesta participação neste importante painel, acrescentando ainda que, não só no que diz respeito à propaganda eleitoral, por mim aqui feito algumas singelas pinceladas, mas especialmente no que diz ao contexto eleitoral como um todo. Não há nenhuma possibilidade de qualquer deputado, vereador, seja para as eleições agora, seja para as eleições de 2020, não há a menor possibilidade que um candidato competitivo com chances eventuais de ganhar uma eleição ouse disputar a eleição sem a assistência de um advogado que conheça minimamente a legislação eleitoral. Naturalmente, não me refiro aqui a uma reserva de mercado, àqueles advogados eleitoralistas, mas, sobretudo, àqueles que têm um mínimo de curiosidade com a legislação eleitoral. Seja o tema propaganda, seja o tema prestação de contas, seja o tema gasto de campanha, seja qualquer um outro, seja as condutas vedadas, seja as ineligibilidades, seja de qualquer natureza, é impossível. Motivo pelo qual eu acho que a seccional mineira acerta ao colocar um painel dessa importância, que faço votos, pelo menos na minha singela fala,
tenha deixado mais dúvidas do que esclarecimentos para que vocês possam buscar, através de todos os canais que dispõem, mais conhecimento sobre a área e aproveitá-la como oportunidade de mercado. Por fim, eu comecei poetizando com Pablo Neruda, termino com Fernando Pessoa. Quando o ministro Fux entrega ao presidente Sarney do Senado à época o CPC, ele deixa uma passagem, uma poesia de Fernando Pessoa, que eu acho muito singular para este momento, que é tempo de travessias e que, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado parados à margem de nós mesmos. Muito obrigado, parabéns à Seccional Mineira, da qual tenho orgulho de fazer parte, por esse grandioso evento. Eu aproveito para convidar para comprar a mesa a nossa vice-presidente, doutora Helena Della Mônica. Por gentileza, tome assento à mesa, que a recebamos com a calorosa salva de palmas, e toda a sua comitiva de pujantes advogadas. Mais uma vez, muito obrigado a todos que me deram a deferência de estar aqui neste painel. Obrigado ao presidente da mesa, mais uma vez, Fonte Boa, e todos os meus colegas que integram essa seleta mesa. Muito obrigado a todos e bom resto de conferência a todos nós.